Meus queridos, nós vamos dar continuidade à exposição de 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 4 e nós vamos ler juntos do verso 7 ao verso 12. Peço que você abra a Bíblia ou acompanhe aqui conosco esse trecho da Palavra de Deus. Segunda Coríntios 4, do verso 7 ao verso 12. Diz assim a Escritura: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, nós precisamos tanto do Senhor, ó Pai, para sermos edificados, firmados nessa verdade revelada que é a Tua Palavra, que é a Palavra do Senhor e não nossa, e que nós precisamos compreendê-la, portanto, exatamente como é e não como nós gostaríamos que fosse. Senhor, nos ajuda, ó Pai, abre os nossos olhos, o nosso coração. Nós sabemos que é o Teu Santo Espírito que trabalha sobre nós, para que nós tenhamos a compreensão da verdade. Portanto, ó Pai, abre o nosso entendimento, Senhor, e nos revela mais da glória de Cristo, da beleza do nosso Salvador, e da vida que o Senhor deseja de nós a partir do momento em que somos impactados pela luz da glória do nosso Senhor. Ó Pai, mexe com o nosso coração, com a nossa vida, nos firma na verdade, e apesar de nós, ó Pai, do que fala, do que ouve, os nossos tantos defeitos, limitações e indisposições para com a Tua Palavra, vem com Teu Espírito, ó Pai, e nos abençoa, Senhor, com o poder do alto. Nessa hora, é o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo estava falando sobre a glória do Evangelho do Senhor Jesus, que se revela a nós através da palavra e que faz com que o homem, antes cego, antes com o coração velado para a verdade, enxergue a grandeza da glória de Deus na face de Cristo. É isso que vimos na última vez que estávamos nesse texto, nessa exposição. E agora Paulo dá seguimento ao assunto, falando especialmente da grandeza do Evangelho em comparação com a pequenez do homem, da grandeza da glória de Deus em comparação com aquele instrumento que Deus escolheu para que fosse o meio pelo qual essa glória fosse comunicada ao mundo, que é o homem. Então, há diversas palavras de Paulo aqui nesse trecho, através das quais se estabelece uma comparação de contraste entre a glória do Senhor, ou do Evangelho, ou de Cristo, com o homem em si, que é frágil e passível de grandes tribulações, mas que através dele se manifesta a vida do Senhor Jesus. Especialmente, há 3 contrastes aqui que nós vamos perceber durante o texto e que são importantes para a compreensão dele. Digamos assim, meus irmãos, que a estrutura do texto se dá em cima desses contrastes. Nós vamos ver um contraste que fala a respeito de tesouros em comparação com potes de barro, de lutas, mas não de derrotas finais,
e da morte que se manifesta em vida. Então, através de tudo isso, a palavra de Deus nos ensina sobre os vasos de barro que serão finalmente coroados na glória.